Fala pessoal, bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa de remuneração sem remunereis. E hoje nós vamos falar sobre reporte de níveis entre executivos. Tá curioso? Depois da vinheta. Fala pessoal, estamos de volta, Consulta Aqui, Felipe Cruz na área novamente. Fala pessoal, tudo bem? Fê, vamos lá. Fê, é possível um gerente reportar para outro gerente com grade diferente? Tá ficando cada vez mais difícil, hein? Então, Felipe, vamos lá. Tá aumentando aqui ó, a complexidade das perguntas. É possível, porém possui alguns critérios necessários, tá? Primeiramente, eu posso ter gerentes no mesmo nível em grades diferentes. Então, vamos supor que eu tenha um gerente numa área de controladoria e um gerente numa área de departamento pessoal. A área de controladoria tem um peso maior no mercado, o que pode justificar no market pricing um gerente estar num grade acima do outro. Mas isso não significa que reporte direto. Para eu ter um gerente respondendo para outro gerente, eu preciso necessariamente ter na minha estrutura um nível de gerência sênior, onde eu diferencie não só pelo peso da área em que ele está alocado, mas eu também diferencie e tenha um outro nível na minha organização, onde eu tenha um gestor de outros gerentes chamado de gerência sênior. Então aí sim é possível ter um gerente respondendo para outro, desde que eles estejam em níveis diferentes. Você falou bastante de gerente, né? Mas eu posso ter diretores reportando a outros diretores? Também é possível. Rodrigo, se puder compartilhar minha tela, por favor. A gente pode analisar que algumas empresas vêm trabalhando também com um nível de diretoria sênior ou vice-presidentes de área, que basicamente estariam no mesmo nível. Então, a mesma lógica do gerente sênior e para um gerente funciona também do diretor sênior para um diretor. Porém, aqui tem um cuidado muito grande que as empresas precisam ter. O mercado está indo cada vez mais no movimento de downsizing, ou seja, de eu enxugar os níveis com quem eu trabalho. Então, cada vez mais eu estou trabalhando com menos níveis e não com mais níveis. Então, é possível um diretor responder para um diretor sênior, mas como a gente pode ver nesse estudo que a gente lançou aqui, de estruturas, um dos níveis que mais vem sendo eliminado da estrutura é justamente o diretor sênior, que é um nível que as empresas vêm sentindo que somente para casos muito específicos ele vale a pena. Somente para casos onde eu tenho uma estrutura muito robusta, onde eu tenho uma área muito complexa, que eu precisaria ter um diretor sênior. E aqui também vale o racional do Span of Control, que para eu ter um nível, de fato eu criar um nível, eu precisaria ter uma justificativa plausível de quais áreas vão ficar abaixo dele e quais cadeiras vão ficar abaixo dele. Porque se eu tiver um span de 1 para 1, ou seja, um diretor respondendo para um diretor sênior, ou que seja um gerente respondendo para um gerente sênior, possivelmente esse nível não é justificável, esse nível de gerência sênior, esse nível de diretoria sênior. O ideal seria, por exemplo, eu ter um gerente de produção e um gerente de manutenção respondendo para um gerente sênior industrial, onde eu consiga justificar mais de uma área ou mais de uma cadeira respondendo para um nível acima. Assim eu consigo entender a necessidade de fato ter um diretor sênior ou um gerente sênior na minha empresa. E claro, não necessariamente eu preciso ter esses níveis. Eu posso ter um ou outro ou não ter nenhum deles. Tudo depende do porte e do tamanho da minha estrutura. Faz sentido, né? Porque de fato o mercado está indo para o downsizing, né? E não aumentando aí a estrutura. E total sentido. Para te contextualizar aqui, antes de eu te fazer a minha última pergunta, eu conheço uma empresa que ela tem uma filial aqui em Indaiatuba e tem, teoricamente, o presidente, né? Mas que de fato ele não é o presidente, ele seria um general manager. Desculpa o meu inglês, pessoal. Engasgou aqui. E aí, enfim, e ele responde, né, para uma outra pessoa que também é presidente. Então ele é presidente. Como que funciona nesse caso? Então agora vem minha pergunta.
filiais para reporte? Tá, ótima pergunta, Felipe. É muito comum a gente ter filiais onde eu tenha uma posição de diretor-presidente, gerente geral, porque ele é de fato o head da unidade e todas as áreas da unidade respondem para ele. Então as unidades o veem como... E ele é tratado como presidente. Ele é tratado como presidente. Sim. As unidades o veem como um presidente. Mas é preciso entender a estrutura da empresa como um todo, muitas vezes até no âmbito global. Então eu posso ter um presidente global e eu tenho em várias filiais, em várias unidades, até uma no Brasil, por exemplo, um diretor-presidente responsável pela planta Brasil, mas que ele não estaria num nível de um presidente, porque o presidente é aquele da sede, do corporativo. Sim. Então, isso é uma questão muito comum as empresas se confundirem, inclusive na questão de gerente geral, tá? Como que eu chamo o nível que é o head daquela unidade, daquela filial? E dependendo do tamanho daquela filial, eu posso ter ou um gerente geral ou um diretor geral, ambos respondendo para um presidente no corporativo. Então, essas unidades podem ter estruturas diferentes que vão até um certo nível e que, mesmo que todas as áreas respondam para esse gerente geral, ele continua no nível de gerente geral, equivalente a um gerente sênior no corporativo. Ou no caso do diretor geral em alguma filial, por mais que todas as áreas respondam para ele, ele possa ter inclusive gerentes sêniores respondendo para ele continua sendo um diretor geral, que é o nível de um diretor sênior no corporativo, por exemplo. Então, isso precisa ficar muito claro no entendimento da estrutura. Quando eu olho a estrutura de uma unidade, eu não posso confundir e entender que essa unidade corresponde à estrutura da empresa como um todo, do grupo como um todo. Eu preciso entender aquele recorte, mas sempre fazer o depara daquele recorte com a estrutura corporativa como um todo, seja no âmbito global ou até no nacional. Eu preciso mensurar e entender, fazendo a correlação daquela filial, daquela unidade com o meu corporativo, a qual nível que ele é par. Certo. E aí você conseguindo fazer esse deparo, né, da filial com a matriz, vamos falar assim, com o corporativo, você consegue identificar de fato quem é quem nessa estrutura, né? Exatamente. Muito legal, Felipe. Muito obrigado pelas explicações. Espero que vocês aí tenham gostado. Gostou do nosso vídeo? Curte ele, compartilha, nos ajude aí a disseminar ainda mais o nosso programa para a gente conseguir gerar mais conteúdo. Tem alguma dúvida? Manda pra gente aqui embaixo, que no próximo programa a gente também responde, tá bom? Pessoal, até o próximo programa. Tchau, tchau.